Aula de inglês, tá? Interpretação de texto em nível básico, ou seja, para iniciantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Tiago de Melo, e o meu objetivo hoje aqui é identificar, ler e interpretar frases de construção simples, usando as provas de inglês, das provas de concursos aí, tá bom? Em específico, nessa aula de hoje, a gente vai usar uma prova da banca IADES, que foi para o CFP, o curso de formação de praças de policiais militares, especialistas, músicos, tá bom? Então, olha só que interessante, eu estou dizendo para vocês que em uma prova de concurso caiu um texto simples, com nível básico, olha que bacana. E essa prova é de 2018, beleza? Então vamos começar a nossa aula aí. Eu acho que para essa aula você pode usar um lápis, pode usar um papel aí para você de repente fazer algumas anotações, mas o mais importante é você ficar ligado aqui, tá? E se inscreve no meu canal, não esquece de se inscrever aí, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, olha só. Esse texto, ele foi retirado de uma prova, como eu falei para vocês, para PMDF, tá? Especialistas músicos, da banca IADES, tá bom? E ela foi uma prova aplicada lá em 2018. E como eu disse para vocês, ela é em nível básico, é para iniciantes. Só que estava numa prova de concurso. Olha só. Olha o texto aqui, como é que ele apareceu, ó. Elizabeth Blackwell, eu lembro aqui, ok? Was born in England, 1821, and moved to New York City when she was 10 years old. One day she decided that she wanted to become a doctor. Então, gente, eu vou ler para vocês e vou interpretar e vou destacar algumas palavras para te mostrar como que é uma construção simples, tá? Então, a primeira aqui, ó, she was born in England. Ela nasceu lá na Inglaterra. Falou o ano que ela nasceu aqui, muito importante também, porque é um texto de nível básico, então não espere construções elaboradas, tá? Espere construções mais diretas, mais objetivas. Aqui, ó, outra informação importante, ela mudou, né? Ela mudou para Nova York quando ela tinha 10 anos de idade. Aqui, ó, quando, é uma palavra muito importante, o uso dos pronomes, o uso dos advérbios, dos adjetivos, eles tomam conta da interpretação de texto. Então você tem que ficar ligado nisso. A informação importante aqui é que ela mudou para Nova York quando ela tinha 10 anos, né? E no finalzinho aqui, ó, um dia ela decidiu que ela queria se tornar uma médica, tá? Então nesse primeiro parágrafo aí, qual que é a informação importante? Ela queria ser médica, certo? Segundo parágrafo. That was nearly impossible for a woman in the middle of 19th century. After writing many letters asking for admission to medical schools, she was finally accepted by a doctor in Philadelphia. Então, você está vendo como que é uma construção simples? Aquilo era bastante difícil, era quase impossível para uma mulher lá no meio do século XIX. Então, as construções elas são mais diretas, elas são, né, elas seguem aquela ordemzinha sujeito, verbo e complemento. Olha só, after writing many letters asking for admission to medical schools, she was finally accepted. Então, a ênfase está aqui no finally, ó. Depois de escrever muitas cartas pedindo, né, para ser aceita nessas escolas de medicina, ela finalmente foi aceita por um médico lá na Filadélfia. Então, você vê que a construção simples ela é bem mais objetiva. Aqui nesse segundo parágrafo, então, está mostrando a dificuldade que era para ser uma mulher naquela época e ainda querer se tornar médica. Olha só. She was so determined that she taught school and gave music lessons to earn money for her tuition. Ela estava tão determinada que ela até deu aulas, ó. She taught school and gave music lessons e também deu aulas de música, tá? Para ganhar dinheiro para sua matrícula. Então, aqui as palavras importantes como determined, você que está no nível básico, você
tem que se agarrar a quê? Deixa eu aumentar aqui para poder falar com você. Olha só. Caramba, eu não estou conseguindo fazer aqui, peraí. Você que está no nível básico, você tem que se agarrar às palavras que são cognatas, né? São aquelas palavras que o significado o significado que ela tem em inglês e a palavra que é equivalente a ela no português, elas são muito próximas, né? A escrita às vezes é igual ou muito parecido e o significado é o mesmo. Então isso se chama cognato, que é o que a gente encontrou aqui na palavra determined. Ela estava tão determinada para isso, né? Que ela deu aula para poder conseguir pagar isso daí. Então nesse último parágrafo aqui desse trecho, a gente compreende que ela queria isso bastante, né? Era uma coisa que ela queria demais. Então, gente, olha, deixa eu lembrar para você que isso aqui é uma aula para iniciantes, tá? E a intenção é ler, é entender, é interpretar, tá? Em um nível de compreensão que a gente considera básico, ok? E para que a gente possa compreender esse nível básico, você tem que enxergar aqui que as construções elas são mais objetivas, elas são mais diretas, tem uso de poucos advérbios, de poucos adjetivos que complicam a interpretação, tá? Então esse já é um bizu aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Terminamos aqui esse primeiro trecho. Segundo trecho, olha só. In 1849, after graduation from medical school, she decided to continue her education in Paris. Aqui eu destaquei para vocês a palavra continuar, para mostrar que aqui nesse trecho o mais importante foi o quê? Foi que ela se formou e ela decidiu continuar os seus estudos lá em Paris, ok? Então, ó, ela não parou, tá? Próximo trecho. She wanted to be a surgeon, but a serious eye infection forced her to abandon the idea. Aqui o que a gente vai destacar? Ela queria ser uma cirurgiã, essa é a palavra nova. Mas uma infecção séria no olho acabou forçando ela a abandonar essa ideia. Então aqui nós temos o uso do but, dessa conjunção adversativa, que ela queria ser uma médica, mas, olha aí o sentido adversativo da coisa, né? Ela queria ser médica, mas, o que você vai entender que vai acontecer aqui na frente? Que ela queria ser cirurgiã, no caso, né? Que ela não conseguiu atingir isso. Isso é assim que a gente usa a conjunção adversativa. Ela elimina a ideia anterior, tá? Ela queria ser cirurgiã, mas um problema que ela teve nos olhos, uma infecção, acabou fazendo com que ela abandone essa ideia. Então a gente já pode concluir que ela não se tornou uma cirurgiã, tá certo? Então isso é assim que a gente faz a interpretação. E como eu disse para vocês em nível básico, tá aqui, uma simples conjunção adversativa, o but, mas. When she returned to the United States, she found it difficult to start her own practice because she was a woman. Então aqui nós também temos detalhes, ó. Olha só. Quando ela voltou lá dos Estados Unidos, ela achou difícil começar a sua própria prática, ou seja, ela achou difícil começar a trabalhar simplesmente por ser mulher. Tá? Aí, ó, because she was a woman. Então, o que a gente deduz aqui? Ela teve mais dificuldades, tá? Mais uma vez, agora, por ser mulher. Nós estamos falando aqui de 1820, né? A gente termina esse trecho aqui agora para a gente ir para o trecho final. By 1857, Elizabeth and her sister, also a doctor, together with another female doctor, opened a new hospital, first for women and children. Olha que bacana. Ali por volta, né, de 1850, né, em 1857, ela e a irmã dela, junto com uma outra mulher que é médica também, abriram um novo hospital. E ele era o primeiro para mulheres e crianças. Então, ela deu start no seu negócio. Essa é a conclusão desse trecho. Agora aqui, ó. Besides being the first female physician and founding her own hospital, she also established the first medical school for women. Então, além de ser... Olha o quão importante é essa palavra, ó.
além de ser a primeira médica, a palavra physician significa médica também, tá? Além de ser a primeira médica, tá? Ela também fundou o seu próprio hospital. Então, são palavras importantes aí que vão trazer para a gente uma carga de interpretação, tá? She also established the first medical school for women. E ela também criou a primeira escola de medicina para mulheres. Então, o texto ele está finalizando aqui agora. Ele está falando da importância dessa mulher chamada Elizabeth para as mulheres, né, para a medicina. Então, ela tem grandes feitos. Pessoal, a gente terminou aqui a interpretação de texto, tá? Esse aqui é o momento que a gente vai começar a responder as questões. E antes de responder as questões, eu quero destacar para vocês o seguinte. É uma prova de concurso, tá? Para praças, Polícia Militar do Distrito Federal. Então, foi cobrado um nível superior, né? E apesar de estar cobrando nível superior, a gente percebeu aqui no texto que ele é um texto de leitura um pouco mais branda, de leitura um pouco mais tranquila. Esse conteúdo aqui, por exemplo, que a gente está vendo, ele é um conteúdo que ele é ensinado no primeiro ano do ensino médio. Tá? É o Simple Past. As palavras que o texto usou aqui são palavras realmente de nível básico. Tá? E estava numa prova de concurso. A gente agora vai começar a responder as questões e eu vou mostrar para vocês o tanto que essas questões são fáceis. Tá? Quando eu digo questão fácil, é porque era só copiar e colar. Era ver no texto. Não precisava fazer dedução nenhuma. Então, isso aqui não sou eu que estou criando, não. Foi a banca IADES que criou. Você vai ver agora aqui nas questões. Você vai ver que moleza que foi. Olha só. O que determinou, né, ser uma leitura de nível básico? Como é que eu cheguei a essa conclusão? O que eu estou fazendo aqui, falando isso para vocês? Vamos lá. Primeiro, tempo verbal, Simple Past. É um conteúdo que a gente ensina no primeiro ano do ensino médio. Verbos regulares e irregulares. Está aqui, ó, moved e gave. O que mais? Construções simples. O que é uma construção simples? É aquela bem objetiva. Ó. Você tem um sujeito, você tem um verbo, você tem um complemento. Por exemplo, she returned to the USA. Quando ela voltou dos Estados Unidos? She returned to the USA. Sujeito, verbo, complemento. O que mais? Mensagens curtas e objetivas. Ela fundou o seu próprio hospital. Tá vendo? Então, isso é um texto de leitura simples, de leitura básica. O vocabulário. Você percebeu tanto que o vocabulário é leve? A gente está falando de escola, hospital, médico, irmã, amiga, né? Então, são palavras assim do nosso cotidiano com um significado grande, né? Tanto que está numa prova. A combinação perfeita aí, ó. Vamos lá. Respondendo as questões, ó, de acordo com o texto, what happened when Elizabeth Blackwell was 10 years old? De acordo com o texto, o que aconteceu quando ela tinha 10 anos de idade? Olha aí. Era a questão. Primeira questão dela. Eram 4 questões, tá? Essa prova aí. O que aconteceu quando ela tinha 10 anos de idade? Você lembra? Ela se mudou para os Estados Unidos? Ela decidiu ser uma médica? Ela foi para Filadélfia? Ela conheceu um médico numa escola? Ela teve uma infecção nos olhos? Vamos lá. Aí, ó. Ela se mudou para os Estados Unidos. Gente, eu destaquei para vocês aqui o trecho no texto que tem isso daí. Olha aí, ó. And moved to New York City when she was 10 years old. E se mudou para Nova York quando ela tinha 10 anos. Olha a pergunta. O que aconteceu quando Elizabeth tinha 10 anos de idade? Todas as questões podiam ser assim, né? Vamos lá. No texto, Elizabeth Blackwell had difficulties becoming a doctor because... No texto, a Elizabeth Blackwell teve dificuldades em se tornar uma médica. Por quê? Você lembra da resposta? Vamos lá. Opção A. There were not many medical schools in the 19th century. Não havia muitas escolas de medicina no século XIX. She wanted to study in Paris, porque ela queria estudar em Paris. She was a woman, porque ela era uma mulher.
Because her family didn't want her to study. Porque a família dela não queria que ela estudasse. She had to get married first. Ela teve que se casar primeiro. Então, dessas opções aí, por que ela teve dificuldade de se tornar uma médica? Você lembra? Aí, ó. Porque ela era uma mulher, né? Era isso daí. Gente, olha como é que é copiar e colar. Olha isso aqui. Lá no texto está escrito assim, ó. That was nearly impossible for a woman. Isso, era quase impossível para uma mulher. Então, você está vendo que as respostas elas estão no texto e elas são sem dedução, sem inferência. Por isso que é uma questão, por isso que é um texto fácil, por isso que foi uma prova fácil. Tá? Mais uma aí, ó. De acordo com o texto, Elizabeth Blackwell did not become a surgeon because... Por que ela não se tornou uma cirurgiã? Vamos ver. Ela não se tornou uma cirurgiã porque ela era uma mulher, because she was a woman. Because medicine in the 19th century was not very advanced, porque a medicina naquela época lá não era muito avançada. Because she wanted to open a hospital with her sister, porque ela queria abrir um hospital com a sua irmã. Because she had serious eye infection. Ela não se tornou uma cirurgiã porque ela teve uma infecção nos olhos. Because medical schools for women did not exist, porque escolas de medicina para mulheres não existiam. Então, resposta, she had a serious eye infection. Foi isso que a gente leu lá? E aí, ó, tá lá no texto, escrito assim, ó, she wanted to be a surgeon. The serious eye infection forced her to abandon the idea. Ela queria se tornar uma cirurgiã, mas uma séria infecção nos olhos a forçou a abandonar essa ideia. Tá vendo? Copiou e colou. Tão simples, né? E por último, são 4 questões, ó. No texto, what happened in 1857? O que aconteceu em 1857? Elizabeth and her sister met another female doctor. Elas conheceram uma outra médica, mulher. Elizabeth e sua irmã and another female doctor opened a hospital. A Elizabeth, a irmã dela, e uma outra mulher abriram um hospital. Um médico na Filadélfia aceitou Elizabeth para ser estudante. Foi isso que aconteceu em 57. Um hospital contratou Elizabeth to work as a doctor. Foi um hospital que contratou ela para trabalhar como médica. Ou ela decidiu ter uma criança? Então, é a resposta. Ela, a amiga e a irmã, né, abriram o seu hospital. Olha só, lá no texto, olha como é que está escrito. By 1857, Elizabeth and her sister, also a doctor, together with another female doctor, opened a new hospital. Abriram um hospital. O primeiro para mulheres e crianças. Vocês estão vendo? Muito tranquilo, né? Então, qual que é o nível de dificuldade das questões? Olha só. Fácil. Beleza? Muito fácil. Por quê? Tem uma justificativa para isso. Porque as informações lá do texto, muito fácil. As informações lá do texto que fizeram com que a gente respondesse essas questões aí, elas não precisavam de deduções, não precisavam de inferências, bastava voltar no texto e encontrar a informação, era só isso. Só isso, só copiou e colou. Foi isso que aconteceu. Então é isso que determina ter sido realmente aí de nível fácil. Tá? Com isso, o comentário final que eu deixo para vocês aí é o seguinte, a gente fez agora uma interpretação de um texto, uma leitura branda, né? Essa leitura branda, ela é bacana porque ela incentiva a gente a continuar estudando, porque você está vendo que está caindo numa prova, então você fica motivado a continuar estudando. Tá? Foi uma interpretação muito superficial, porque todas as informações estavam contidas no texto, só que sem dedução, sem fazer inferência. Tá? E o conteúdo que a gente ensina isso aí, o tempo verbal usado aqui nesse texto, é lá no primeiro ano do ensino médio. Tá? É simple past. Ok? Então, realmente, não foi uma surpresa porque era IADES, né? Então, a gente já conhece, já sabe como que é. Geralmente vem dessa maneira. Tá? Eu vou deixar aqui o meu contato para vocês podem me encontrar lá no Instagram como sendo Thiago de Mello TFM, e eu ministro aulas de inglês, conversação, interpretação de texto e proficiência linguística, tá bom? Então, foi ótimo estar aqui com vocês, foi ótimo poder falar um pouquinho do inglês nível básico, e é ótimo também saber que esse tipo de conteúdo cai numa prova de concurso,
Bacana. Então dá para você continuar estudando, dá para você continuar se dedicando, tá? Um forte abraço aí, bons estudos, não parem. Até!